Olá, Marcelo. Olá, Eduardo, para mais um episódio aqui do nosso Hub Cuida Tech e agora com a empresa Itus. Sempre iniciamos contando um pouco da história da Itus. Marcelo, como iniciou essa jornada linda aí? Boa tarde, Odilon. Obrigado aí pela oportunidade. Uma honra estar fazendo parte aqui desse episódio e também fazendo parte do Hub Cuida Tech. Para a gente te contar um pouquinho sobre a história da Itus, a gente precisa voltar uns 30 anos aí lá para a década de 90. Eu e mais alguns profissionais do nosso time lá iniciamos na área de gerenciamento de risco. Naquela época, o gerenciamento de risco era muito voltado a seguros, a proteção patrimonial. Existia um custo muito elevado de seguros e a gente focava muito na questão de sistemas de proteção, mas isso trouxe um olhar muito importante sobre a questão do controle de perdas, sobre o entendimento da importância do gerenciamento de risco. Aí caminhamos aí ao longo desses quase 30 e poucos anos aí, e em 2012 nós resolvemos montar a Itus, uma empresa de consultoria de riscos que tinha um foco, uma abordagem mais holística, né? Tanto na área de segurança e saúde ocupacional, como também na área de segurança de processo. Então, a partir daí surgiu aí a Itus, e aí a gente vem se desenvolvendo e trabalhando, atuando com os nossos clientes, ora atuando com segurança e saúde ocupacional, que é uma disciplina extremamente importante em segurança operacional, mas também tendo algumas atuações em segurança de processo, porque a gente tem aí um entendimento de que essas duas disciplinas, embora sejam normalmente conduzidas por camadas de controle, ferramentas distintas e muitas vezes profissionais com especialidades e experiências diferentes, mas são duas disciplinas que se integram, né? Então, e aí tem muitas ações que quando você toma dentro de um cliente, muitas ações de controle, elas não estão olhando somente para a segurança de processo ou somente para a segurança e saúde ocupacional. E aí, por aí, nós iniciamos a nossa atividade de consultoria de riscos. Perfeito. Eduardo, na tua opinião, né, por que é importante uma empresa, uma indústria, ou não uma indústria, né, uma empresa de varejo, atacado, logística, ela se preocupar com o desenvolvimento de uma competência em gerenciamento de risco? Bom, Dilon, na minha visão, é importante uma organização sempre olhar para a segurança como uma aliada estratégica para o negócio, né? Então, a gente da Itus, nós viemos sempre falando que a gente tem um propósito que é promover segurança para gerar valor, né? E a gente entende que quando nós falamos do valor, a gente se refere ao valor vida, ao valor humano, né? Um pai e uma mãe voltar para casa depois de um dia de trabalho, e também o valor relacionado ao negócio em si, né? Que é tornar a segurança realmente uma aliada para que esse negócio cresça, né? Então, a minha visão é muito voltada a isso, trazer a segurança como uma aliada estratégica, construir processos mais seguros e apoiar cada vez mais essas empresas, como você bem comentou, nessa gestão dos riscos. Perfeito. E, Marcelo, o que diferencia a Itus no mercado? Vamos lá, Odilon. A gente tem hoje um entendimento, uma abordagem de que para fazer gerenciamento de risco, a gente tem algumas etapas muito importantes. E a primeira delas é mapear, compreender bem quais são os riscos de uma determinada organização. Então, um bom trabalho de gerenciamento de risco, ele começa pela compreensão, pela imersão na realidade do cliente, por entender o que de fato acontece, quais são as dores, quais são as dificuldades, para a partir disso a gente poder construir junto com o nosso cliente qual a melhor solução. Porque a gente tem ferramentas que várias empresas adotam, né? A gente poderia falar aqui, por exemplo, de bloqueio de energias, de permissão de trabalho, dentre outras, né? Mas o tamanho de cada empresa, o tipo de atividade, o contexto em que cada uma se encontra, a maturidade da cultura de segurança, né, ela é diferente em cada organização.
Então, a gente tem um entendimento que é muito importante imergir, entender, compreender a necessidade, a realidade do nosso cliente, né, para a partir disso construir uma solução conjunta que seja factível, que seja aplicável à necessidade dele, ao tamanho do negócio, ao momento que a empresa está vivendo, né? Isso vale tanto quando a gente fala de segurança e saúde ocupacional, como a própria segurança de processo, que a gente utiliza a metodologia do RBPS, que é uma metodologia de segurança de processo baseada em risco, né? Então, a gente tem esse entendimento assim, muito forte dentro do nosso jeito de trabalhar. E ainda dentro do que o Eduardo falou aqui, né, que o nosso propósito é promover segurança para gerar valor, nós temos o entendimento que a segurança ela precisa existir para apoiar a produtividade. Ela precisa existir para apoiar resultado, ela precisa existir para cuidar das pessoas, para permitir que as pessoas voltem para casa com a sua saúde, com a sua integridade física respeitadas, né? Então, é dentro desse princípio assim, de tudo aquilo que a gente constrói, Odilon, juntamente com os nossos clientes, é pensado no sentido de que isso possa contribuir para a estratégia do negócio, que isso possa contribuir para a excelência operacional, que isso possa contribuir para a continuidade de negócio. Muito bom. Parece até uma dicotomia, né? Quando a gente escuta uma empresa de gerenciamento de risco atrelar, né, a questão do gerenciamento à produtividade como algo positivo. Muitas vezes a gente encontra no mercado exatamente o pensamento contrário, né? Vou começar com um processo de gerenciamento de risco, isso vai atrapalhar a minha produção, de repente vai impactar nos resultados comerciais, financeiros. E esse cuidado que a Itus tem hoje, como que ele se espelha na metodologia de intervenção lá na prática, né? O Marcelo trouxe da imersão na empresa, mas como que isso na parte mais prática, operacional, a área de segurança, o gerente de operações, ele consegue ver a performance da Itus impactando positivamente nessa excelência operacional, que é disso que a gente está falando de fato? Bom, Dilon, você falou da questão da dicotomia, né, com relação à produtividade e segurança, né? Então, para mim, essa dicotomia ela não é verdadeira, né? Porque quando eu olho para uma produtividade que não está olhando para a segurança, é bem o contrário do que eu vou encontrar, né? Então, processos bem planejados, olhando para a segurança, com uma gestão de risco eficiente, ela vai me trazer um resultado lá na frente muito mais consistente e sólido, né? Então, quando eu não tenho um processo bem alinhado com a segurança, a produtividade alinhada com a segurança, aí sim eu vou ter outros problemas, outras questões no futuro que vão acarretar em uma perda na minha produtividade, como próprios acidentes, retrabalhos que a gente pode ter. Então, a Itus, quando ela, vindo muito de encontro com o que o Marcelo comentou, com a nossa metodologia de imersão na realidade, a gente vem com um processo de entendimento da realidade de cenário, construção de uma metodologia sempre alinhada com a percepção do cliente. Então, um processo muito de ouvir o cliente, de trabalhar e alinhar muito bem o que a gente vai construir juntos. Eu sempre falo que é importante a gente trazer o nosso olhar, né, a nossa experiência em diversas organizações similares ao do cliente, trazer o nosso processo consultivo, mas ao mesmo tempo sempre ouvir o cliente, porque ele vai ter o entendimento da operação, né? E aí juntos construir o melhor caminho e apresentar aqueles resultados, e aí por último a gente monitorar o que a gente fez para verificar se estava de acordo com o que o cliente buscava, se estava de acordo com o que nós nos comprometemos a entregar, né? Então, praticamente iria nessa linha, né? É muito bom, é um olhar do cliente no centro, né? A gente tem aprendido que nem sempre o cliente tem razão, mas o fato de muitas vezes ele não ter razão não quer dizer que ele não tem que estar no centro das atenções, né? Nossa, a respeito até mesmo de conseguir ser empático, entender o cenário que ele está, os desafios que ele tem, né? Que é uma maneira muito respeitosa,
de se relacionar com o cliente. E por que a Itus, né, também faz parte do Hub Cuidatec? Muito bem, esse é um ponto central aqui da nossa conversa, né? Eu queria reforçar aqui, eu acompanhei aqui as falas do Júlio aqui da Comportamento e da meu CPTO, e eu acho que a gente tem um olhar muito alinhado sobre essa questão. Da mesma forma que a Comportamento e a meu CPTO têm as suas especialidades, nós também, Odilon, dentro da Itus, temos as nossas áreas de conhecimento específicas. E, por exemplo, só para citar aqui um exemplo, quando você fala de segurança de processo, de RBPS, o primeiro pilar de segurança de processo é o quê? É a cultura de segurança forte. Então, a gente tem o entendimento de que nós não conhecemos de todas as áreas, mas os nossos clientes precisam de soluções mais abrangentes. E poder contar com essa parceria, com esse apoio de empresas que estão há tanto tempo no mercado e que podem colaborar, podem contribuir e que junto a gente pode construir soluções integradas para atender melhor os nossos clientes, isso, no nosso entendimento, além de nos honrar, nós vemos que a gente também está oferecendo para os nossos clientes uma solução melhor, mais robusta, mais completa, né? Existe um segundo ponto também bastante importante, que antes de a gente resolver fazer parte do Cuidatec, a gente decidiu conhecer quem é a Control Stop, quem é a meu CPTO e quem é a Comportamento. E quando a gente entendeu que existe uma filosofia de trabalho parecida, que existe uma ideologia, um alinhamento de ideologia, propósitos parecidos, mesmos valores ou valores que são muito conectados, a gente disse assim, a gente precisa embarcar nesse projeto aí, porque a gente acredita que a gente pode contribuir de forma coletiva ou mesmo individual, mesmo que eu não participe de um projeto, mas possa indicar para um cliente meu ou um prospect, um dos integrantes aqui do Cuidatec, eu já vou estar fazendo o meu papel aqui no processo aí. Tá bem? Imagino ser extremamente frustrante, né? Às vezes o cliente está sofrendo lá, está com uma dor e que a gente não tem a expertise para poder atender, mas também fica inseguro de indicar um parceiro por não estar fazendo parte de um processo que tenha um alinhamento com os valores, né? Acho que o Cuidatec ele nasce muito com esse princípio, da gente ter empresas que têm as mesmas crenças, pode estar escrito diferente, mas as crenças dessas 5 empresas que fazem parte do Cuidatec, elas estão super alinhadas, e ter uma possibilidade de ter essas empresas trabalhando em conjunto, ou complementando, ou indicando, acaba trazendo um conforto para o cliente. Então seja bem-vindo a Itus, né? Ao Cuidatec, todas as redes e acesso a Itus vão estar na legenda. Marcelo, Eduardo, obrigado pela conversa. Muito obrigado, Odilon. Uma honra.